Vamos à questão número 4, certo? A questão número 4 nos diz o seguinte: o diretor da escola foi ao supermercado realizar a compra mensal, tem entre parênteses aí 30 dias, de alimentos para a merenda dos 420 alunos matriculados. Ao chegar à escola com as compras, foi informado que mais 80 jovens foram matriculados. Sabendo que a refeição é rigorosamente igual para cada aluno, os alimentos comprados darão para, no máximo, quantos dias? Vamos, pessoal, o seguinte. Ele nos deu, no problema, duas grandezas. Ele nos deu a grandeza alunos e nos deu a grandeza dias. O que é grandeza mesmo? Revisando o que o professor Jefferson falou. Grandeza é aquilo que nós podemos contar, que nós podemos medir. Então, eu posso contar o número de alunos, eu posso contar o número de dias, tá bom? Então, extraindo os dados do problema, nós vamos ter o seguinte, que 420 alunos conseguem se alimentar lá, com a quantidade de alimento que foi comprado pelo diretor, por 30 dias. E 500 alunos vão conseguir em quantos dias? Aí você se pergunta, professor, de onde veio esses 500? Abri uma observação aqui, ó. Gente, nós tínhamos 420 alunos, não era isso que a questão nos disse? Tinha 420 alunos. Quando o diretor chegou lá na instituição, ele foi informado que chegaram mais 80. Então, 420 com mais 80 que chegaram, nós vamos passar a ter 500 alunos. Então, esses 500 é disso aí, tá bom? Gente, agora o seguinte. Nós vamos usar umas setinhas que nós já iniciamos com um exemplo de regra de 3 diretamente proporcional, que diz o seguinte. O número de alunos, ele aumentou de 420 para 500. Então, essa seta aqui, vou colocar para cima. Porque ele aumentou. Tranquilo? Eu vou perguntar, ó. Tá lá a merenda guardadinha, lá na despensa da escola. Se aumentar o número de alunos, essa merenda vai durar mais ou menos dias? Muito bem, logicamente vai durar menos dias. Então, para baixo, vai diminuir os dias. Se tiver dúvida nisso, pense na sua casa. Você tem lá a quantidade de comidas, vai comer você, seu esposo e seu filho. Então, ou sua esposa e seu filho. Então, nós vamos ter o aumento do número de pessoas, aí chegou 2 visitantes. Então, se aumentar o número de pessoas, a comida que tem lá vai durar menos dias, vai durar menos. Tranquilo? Então, vamos lá. Como é que nós vamos armar esse problema? Primeiramente, eu vou colocar essa parte que tem um x, ó. 30 está para x. E vou botar o igual para armar uma proporção. Como essa seta aqui é invertida em relação a essa, eu vou copiar esse 420 e 500 invertido também, já que isso, quando isso aumenta, esse número aqui diminui. Eles são inversamente proporcionais. Então, em vez de copiar, como foi copiado na questão anterior, 420 sobre 500, nós vamos copiar o quê? 500 sobre 420. Certo? Gente, só para facilitar a nossa vida, o que é que nós podemos fazer? Se não fizer isso, não vai ter problema, mas ajuda muito. Corta logo esses 2 zeros, certo? Diminui um pouco de conta. Então, nós vamos fazer o meio pelos extremos, ou o famoso cruz credo. 50 vezes x, 50x. E 42 vezes 30, 42 vezes 30. Trazendo nossa resolução para cá, nós vamos ter 50x igual. Gente, 42 vezes 30, nós vamos armar aqui, ó. 42 vezes 30. 30, 0 vezes 2, 0. 0, 6, 12, não é isso? 0, 6, 2, 1260. Então, 1260. Tranquilo? Deixa eu apagar aqui essa nossa rascunho. Isso é rascunho, certo? Então, x é igual a 1260. 50 está multiplicando, passa dividindo. Dividido por 50. Podemos novamente cortar os zeros. Tranquilo? Isso vai nos dar, gente, 25,2. Olha só. A pergunta que ele quer saber é:
para quantos dias, no máximo, quantos dias vai durar essa alimentação lá. Olha só, 25,2 não tem muito sentido, né? Vai durar 25,2 dias, não tem sentido. Aí a pergunta que muita gente pode estar fazendo: professor, a resposta é 25 ou 26? Olha só, se é 25,2 dias, quando chegar no dia 25, passar um pouquinho desse dia, vai acabar a comida, ninguém vai poder comer. Então, nós temos que dizer que o número máximo de dias é 25. Porque depois desse 25, não dá para todo mundo mais, não dá para o dia completo mais. Então, nós teremos no máximo 25 dias. Será suficiente para no máximo 25 dias com esse aumento, tá bom? Vamos agora à questão número 5. Agora vamos à nossa questão 5 da lista de exercícios, que trata da razão e vamos relacioná-la à porcentagem. Questão 5. Sabendo que dos 420 alunos matriculados na nossa escola, 252 são do sexo feminino. Encontre a razão entre o número de alunas e o total de alunos matriculados. Além disso, encontre também o percentual de alunas em relação ao número de alunos matriculados. Bem, vamos resolver a nossa questão 5. Primeiramente, vamos extrair os dados. Número total de alunos, 420. Número de alunas, 252. E a gente quer a razão entre essas duas quantidades. O que é que vem primeiro? É a razão entre o número de alunas, vai ser o numerador da minha fração e o número total de alunos matriculados, que vai ser o meu denominador, 420. Da mesma forma da questão 1, a gente vai ter que encontrar uma fração irredutível equivalente a essa fração aqui. Como é que eu faço isso? Vou dividindo numerador e denominador pelo mesmo número, até chegar nessa fração equivalente e irredutível. Bom, 252 dividido por 2 dá 126. 420 dividido por 2 dá 210. E a gente ainda pode dividir numerador e denominador por um mesmo número? Pode. Por 2. 126 dividido por 2, 63. 210 dividido por 2 dá 105. Essa fração ainda dá para dividir por algum número? Dá. Dá para dividir por 7. 63 dividido por 7 dá 9. 105 dividido por 7 dá 15. A gente ainda dá para dividir essa fração por 3. E aí a gente terá 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. A gente chegou aqui a uma fração equivalente a 252 sobre 420 na forma redutível, que aqui eu não consigo mais dividir numerador e denominador por o mesmo número. Bom, a segunda parte da questão pede para a gente ter um percentual de alunas em relação ao número total de alunos. Percentual é uma porcentagem. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos gravar aqui essa nossa razão entre o número de alunas e o número total de alunos. 3 sobre 5. 3 sobre 5. Vamos lá. A gente quer o percentual entre o número de alunas e o número total de alunos matriculados. O porcentagem, como tem no nosso material, porcentagem é uma razão cujo denominador, a parte de baixo, é 100. A gente pode partir aqui da nossa razão entre o número de alunas e o número total de alunos e chegar nessa porcentagem. Mas como? Bom, eu não tenho 3/5. Eu posso pegar esse 3/5 e eu quero chegar, a partir dele, numa fração com denominador 100, para eu ter minha porcentagem.
E o que é que eu fiz? Eu peguei o 5, que estava na minha razão, multipliquei por 20, ó, 5 vezes 20, 100. E eu tenho também que multiplicar por 20 o numerador. 3 vezes 20, 60. 60 sobre 100, que é 60%. Porcentagem é uma razão, está aqui essa razão, ó, de denominador 100. Professor, tem outra forma de resolver essa questão? Tem. Quando você chegou nessa razão 3/5, lembra que eu disse que a razão pode também ser expressa na forma de número decimal? Só dividir. 3 dividido por 5 vai dar 0,6. E 0,6 a gente multiplica por 100 para ter esse número em porcentagem. 0,6 vezes 100 dá também 60%. Eu também poderia chegar e dividir o 262 sobre 252, perdão, sobre 420, direto, que também ia me dar 0,6, que vezes 100 daria os 60%. Tem essas três maneiras de resolver. E aí vocês escolhem a melhor. Vamos agora à nossa questão 6. Vamos à questão número 6, que fala de porcentagem, certo? Vamos resolver de dois modos. Tirando a porcentagem de um número e a porcentagem usando um pouco de regra de 3. A questão número 6 nos diz o seguinte: dos 420 alunos matriculados, sabemos que 30% ficaram reprovados em matemática. Um funcionário da secretaria precisa informar ao censo escolar quantos alunos foram reprovados nessa disciplina. Assim, qual o número de alunos informado pelo funcionário? Gente, vamos lá. Ó. A questão nos diz que há 420 alunos, tranquilo? E foram reprovados 30%. É isso que a questão nos fala. E ele quer saber o número de alunos, a quantidade de alunos que foram reprovados, certo? Vamos resolver de dois modos. A primeira forma, eu vou chamar de porcentagem de um número ou de um valor. Nós vamos tirar uma porcentagem de um número, tranquilo? Nesse caso aqui, ó, 30% foram reprovados. O que eu vou fazer? 30% de quantos alunos, gente? 420. Gente, 30% foi falado anteriormente que é uma fração cujo denominador é 100. Então é 30 sobre 100. No lugar desse dízimo, nós vamos colocar vezes. Vezes quem? 420. Para facilitar a nossa vida um pouco, eu posso eliminar esse zero aqui, ó, com esse zero. Posso eliminar esse zero aqui, ó, com esse zero. Me resta 42 vezes 3, que nos dá 126. Então, o cara lá da secretaria vai informar que foram 126 alunos reprovados. Ele vai informar isso no censo escolar. Essa é a primeira forma, né? Primeira forma, usando o quê? Porcentagem de um número. A segunda forma, nós vamos usar um pouco da ideia de regra de 3, certo? Vou colocar aqui o nome regra de 3. Regra de 3. Que nos mostra o seguinte: ó, 420 é o total de alunos. O total de alunos representa, num grupo de pessoas, 100% dessas pessoas. E a pergunta é, 30% vale quanto? Nós vamos chamar de R.
Já que eu estou falando dos alunos reprovados. Tranquilo? Gente, regra de 3, quando for com porcentagem, eu não preciso me preocupar com aquelas setinhas, se é direto ou inversamente proporcional. Porque sempre que falar em porcentagem, a regra de 3 é diretamente proporcional. Então não preciso me preocupar. Basta fazer isso. Ó. O famoso cruz credo, ou meio pelos extremos. Então, 100 que multiplica R, 100R, 420 que multiplica 30. R é igual 420 que multiplica 30 dá 126 com 2 zeros, né? Fica 12.600. Porque 42 por 3 dá 126, com esses 2 zeros que estavam faltando, 12.600. O 100 que estava multiplicando passa dividindo. Gente, eu posso simplificar os zeros, cortar os zeros e pensar o seguinte, ó, quanto é 126 dividido para 1? Muito bem, 126. Logo, nós vamos ter 126, nós tivemos aqui 126 alunos reprovados, certo? Vamos agora à questão número 7.